Olá, amigos do canal Arquitetura em Série. Mais uma vez é uma honra contar com você aqui no nosso canal. Um prazer estarmos juntos novamente. Estamos aqui hoje com o nosso parceiro Guilherme. Guilherme. Boa noite, Almir. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite, pessoal que nos assiste. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar com todos os seus amigos aí, que hoje o assunto é bem relevante, hein, Almir? Muito relevante. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre contratos empresariais voltados para arquitetura e engenharia. E hoje nós temos dois convidados que são aqui do escritório Alves e Martins Advocacia. Sejam bem-vindos, Diego, Rayana. Obrigada. Os advogados que estão aqui conosco hoje. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, o prazer é todo nosso, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo aí, nos vendo aí através da plataforma do YouTube. Estamos aqui para agregar, para compartilhar um pouco do direito. Afinal, temos que saber daquilo que nós temos todo o direito e assim executar, botar em prática, não é não, doutora? Isso mesmo. A gente está aqui para agregar e passar informação aí para a galera aí, em relação a contratos, consumidor, né, que é muito bem importante. O escritório de vocês, ele é especializado mais nessa área de contratos? Como é que... Mais voltado para o empresarial, né? Então nós atendemos todo quanto é tipo de empresa, porque fazemos a questão do contratual, da questão, cuidamos do trabalhista, cuidamos da constituição de empresas. Então, assim, tanto da área civil, que abrange tudo isso, né? Consumidor, empresa, e também o trabalhista ali cuidando das demandas dentro da Justiça do Trabalho. Então, o nosso escritório é especializado nessa área. Bastante trabalho, né? Bastante coisa aí. Bastante, né, meu parceiro? Bem abrangente, bem abrangente. As relações de consumo hoje são organizadas assim pela a lei do consumidor, né? Como é que fica essa relação de contrato, assim, ou contratual, para empresas de arquitetura e engenharia voltadas aí para o consumo? Bom, antes de mais nada, é entender o que é a relação de consumo, né? A relação de consumo é toda aquela relação entre consumidor e fornecedor do serviço ou produto. Então, aí no caso, a construtora ou a empresa de arquitetura, ela ali está fornecendo o seu serviço e muitas vezes o produto final, que pode ser ali aquela edificação, e até chegar num consumidor final, que é aquele que vai receber o fruto daquele trabalho, é aquele que vai receber seja o seu produto ou o seu serviço. Esse é o consumidor. Entendi. A lei que rege é o CDC, é o famoso CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele foi ali disponibilizado após a Constituição Federal de 88, e aí saiu aí o CDC, que estava previsto que iria propor essa lei, e essa lei hoje ela rege todas as relações de consumo, e ela está, inclusive, né, somente acima dela só tem a Constituição Federal. Então, assim, é uma lei master mesmo. De ordem pública, né? Muito exatamente. Importante. Como é que essa relação, né, relação jurídica, ela existe entre direitos e deveres de ambos os lados, tanto do consumidor quanto da empresa que é contratada para fazer um determinado serviço? Então, exatamente. Essa questão aí, o CDC, ele rege ali, por mais que seja o Código de Defesa do Consumidor, porque entende-se que o consumidor é a parte mais fraca, mas ao mesmo tempo ele rege ali normas que vão proteger também o fornecedor, né? E vocês, como fornecedores de serviço, ele também tem todo o manual ali do como que vocês devem fazer, né? Tem o respaldo jurídico, até porque nessa questão de tudo que vai acontecer no meio de uma relação de consumo, vou botar no pau, vou botar na justiça, né? Vamos falar assim de uma maneira bem o pessoal tá bem vulgar, né? Tá bem assim querendo, mas informal, todo mundo fala dessa maneira, porque eles pensam que tudo pode colocar e o consumidor sempre vai ganhar. Não é bem assim. Então, tudo isso depende de quem está seguindo as regras. Entendi. E é muito importante também, quando você for redigir o contrato, você ter até uma assessoria jurídica, ali, alguém especializado, para você conseguir colocar as cláusulas
conforme tá ali, porque depois acontece alguma coisa. Exato. E você vai, poxa, eu podia ter colocado isso aqui, eu podia ter buscado uma ajuda, né? Exato. Isso é um ponto muito interessante, Almir, porque até mesmo para os novos profissionais que estão se formando, né, que vai pegar uma obra, vai fazer um projeto, e aí ele não tem modelo de contrato, ele não tem nada, ele acessa um Google ali, pega qualquer contrato, só porque está o nome do contrato lá, não lê, não tem esse respaldo que você citou aí, e por muitas vezes dá errado, né? Exatamente. Dá errado, e um erro bem sério, né? Gente, e o contrato, ele é o acordo entre as partes, a formalização do acordo entre as partes. Então, assim, é a prova que você tem do manual para seguir, né? Que é lei, né? Que é a lei. Que quando você assina um contrato, aquela parte ali, ela faz aquela lei. Aquilo lá é exatamente uma mini lei para você seguir, né? E mesmo que você não tenha um contrato formalizado, faça um contrato tácito. O que é o contrato tácito? Aquele verbal, e formalize de uma certa forma, mesmo que seja pelo WhatsApp, aquela mensagem ali, é certo que você está contratando um serviço, isso, e aquela pessoa dá o joinha, aquilo lá ele já fez um contrato naquele momento. O WhatsApp e o e-mail, ele já vale como documento? Vale como documento, vale como prova, vale como contrato muitas vezes. Principalmente o envio de propostas, né, lá com o aceite do cliente. Isso, do cliente, exatamente. Já dá um respaldo ali para vocês. Sim. Vocês acreditam que essa relação ela fica mais harmônica quando acontece, quando as pessoas seguem um passo a passo, tanto do cliente quanto da empresa que está prestando serviço? Sim, eu entendo que tudo tem que ficar extremamente claro. Então, por isso que o contrato, primeira coisa, é a dica número 1 nossa, tenha sempre um advogado para te... Não é puxando sardinha pro nosso lado, mas é porque realmente é a mesma coisa. Vocês vão... Quem vai reformar uma casa, se você for contratar alguém que não é especializado, ou você mesmo fazer ali, né, a devida reforma, não vai sair nada que preste. Mas se tiver um advogado fazendo eita, viajei na maionese, hein? Mas, por exemplo, no contrato, se você pode pegar um contrato do Google, certo? Você pode ali puxar um contrato do Google e seguir ali. Só que se você tiver um advogado, uma assessoria jurídica para seguir e para dar aquelas dicas, aquelas diretrizes, você pode ter certeza que os riscos serão menores. Contrato não quer dizer que os riscos serão zeros, mas os riscos serão bem menores. Entendi. É bom a gente saber disso, porque todas as pessoas, os profissionais que vêm aqui, a gente tenta o máximo possível, inclusive quem vai contratar uma determinada empresa de arquitetura e de engenharia, elas realmente busquem profissionais que são capacitados, né? Já vimos vários tipos de casos. Por exemplo, às vezes a pessoa, vou fazer uma obra aqui, tem um terreno, ele começa a desenvolver ali, e muitas vezes ele gasta muito mais ferro, por exemplo, do que aquilo que se gastaria por um profissional. Principalmente porque os preços eles vão oscilando ao longo do contrato, né? Exatamente. Isso por isso que o profissional, como você está falando, é importante para em cada uma das suas áreas, exatamente. Todas as áreas. Entendeu? Inclusive, assim, sobre essa questão que o Diego ele mencionou, é muito interessante porque hoje, a maioria, não vou colocar a maioria, mas assim, alguma porcentagem, ela não contrata um profissional, um engenheiro, um arquiteto. Às vezes tem um mestre de obra, às vezes tem um amigo que vai fazer a empreita, né, de serviço. E aí, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, esse tipo de pessoas que vão prestar esse serviço, eles não têm contrato. É tudo boca a boca, chega e faz, e a maioria das vezes são deixadas na mão do cliente. Então nessa situação, existe algo que o cliente consiga fazer? Aí iria entrar nessa questão do WhatsApp, que fechou o negócio, ou transferências. Como é que seria? Você tem que ter a prova formal do negócio realizado, negócio jurídico realizado, certo? O ideal é o quê? É o contrato entre as partes, aquele que você pega a assinatura ali das partes, das duas testemunhas, certo? E coloca ali tudo aquilo que vai reger aquela relação jurídica dali para frente, certo? Então, ele fazendo lei, ele vai reger tudo aquilo. Então, por isso que o contrato ele tem que ser muito claro, tem que ser muito especificado. Não tenha medo de escrever no contrato. O contrato não é uma coisa de uma página só, não. Por isso que é muito importante ter a assessoria jurídica nesse sentido. E aí, por exemplo, você tem que colocar o objeto do contrato,
Ou seja, qual que é a razão do contrato? É para que aquele contrato? O serviço que você qual está é o serviço que você vai ali... prestar? Ah, é só reformar um banheiro? Beleza, só reformar o banheiro. Mas de que forma você vai reformar esse banheiro? Porque muitas vezes não coloca especificado, porque não deixa muito claro, e aí que vem a má fé das pessoas. Porque, na verdade, assim, por exemplo, desculpa te interromper. Na verdade, esses contratos, para vocês como profissionais, alguns serviços são óbvios, né? E para o cliente, não, porque ele não entende daquilo. Sim. Então, você faz uma cláusula, vamos supor, genérica ali no seu contrato, e que lá na frente o seu cliente vai falar, não, peraí, você não especificou que era aqui, então eu quero isso de você. E você vai falar, não, mas eu não vou. Não, mas você não falou. Então, ou seja, você não falou o óbvio. Então, isso é muito importante para vocês como profissionais, por exemplo, na arquitetura, que são minuciosidades, assim. São coisas mínimas, mas tem que colocar. Pode ser que o contrato fique grande, não tem problema. Mas aquilo ali vai te ajudar, entendeu? Seria interessante especificar, por exemplo, como você está falando, o Diego citou a questão da reforma de um banheiro. Especificar os materiais que estão sendo colocados ali dentro daquele... Marca. Aí, o que acontece? Às vezes você quer botar uma marca mais favorável ali por causa de preço, que oscila e tudo, entendeu? Então, você coloca lá a marca melhor da época. Entendeu? Eu tive casos agora que a gente pegou recente, que me procurou uma construtora, né? Porque eles pegaram uma construção e teve a pandemia. E aí, no meio da pandemia, o cliente deles resolveu aumentar, como parou muitas coisas, aí deu um problema assim enorme, tiveram que fazer vários aditivos, e no final de tudo, ele falou que não cumpriu o prazo, ou seja, na pandemia. O cliente falou que não havia... E saiu, ou seja, a gente está executando a rescisão do contrato, né? Então, assim, tem várias coisas que, se fosse consultado antes conosco, né? Talvez não teria esse grande problema. Porque ela falou que o grande problema foi com o material. Que o cliente falou, a marca não é legal, não gostei desse material, entendeu? Entendi. Coloca tudo, especifica se possível, põe um anexo. Mas você sabe que... Entendeu? Com tudo certinho, marca, produto. E ele vai assinar sobre aquilo. Ele vai concordar, ele vai dar o aceite dele. Depois vai falar, não gostei. Não, mas você assinou. Assinou em cima disso. Você Qualquer entendeu? coisa pode colocar também. O cliente quer a marca de tinta Souvenir. Quer essa marca. E aí, quando for executar o serviço, talvez essa tinta ela vai estar muito mais cara. Você pode colocar uma cláusula ou um parágrafo falando que, em caso de reajuste de preço, será também... pago por fora, acima, além do contrato, paga aquele diferencial. Ou seja, tá amarradinho isso daí. Tá Se no chegar contrato, a acontecer, né? tá no contrato. Falar, tá no contrato, fez lei. Entendi. Porque coisas como a pandemia, a gente não... Eu acho que talvez ninguém tivesse... Pegou muita gente previa, todo mundo, exatamente, né? previa casos como esse, né? Pegou o mundo inteiro de surpresa. Quer dizer... você não tem como prever essas coisas acontecerem, mas você tem como prever ou colocar, de repente, já pensando no futuro, talvez, inclusive, até depois da pandemia, as pessoas vão começar a ficar mais... Colocar, inclusive, no contrato pandemia, né? Em caso de pandemia, caso fortuito, colocar o caso fortuito. Uma cláusula que você... Aí, né? Uma cláusula que você que tá fazendo aí, ó, tô falando diretamente pro ouvinte aí, que tá fazendo algum contrato por conta própria, não esqueça dessa cláusula. Em caso fortuito ou força maior. Coloque essa cláusula, porque aí, no caso, quem colocou essa cláusula antes da pandemia ficou justificado. E muitas rescisões aconteceram e não tiveram que pagar as suas multas. Interessante. Muito Isso interessante. É interessante. Geralmente, por exemplo, existem serviços que são agregados a um determinado projeto, tá? Como, por exemplo, empresas de marcenaria, empresas de pintura, né? A pessoa, no caso, o profissional, arquiteto, engenheiro, ele tem como acionar terceiros na justiça que estão prestando serviço para ele, consegue acionar em função do cliente que não ficou satisfeito? Sim. Tem essa possibilidade. Sim, porque eles são fornecedores, né, no caso. Então, você está terceirizando ali, vamos supor, você fechou um contrato de empreitada global, né, onde você oferece
a mão de obra e todo o material, né? Todo o projeto, inclusive revestimento, essas coisas, né? Uhum. E aí você contratou ele, o profissional marceneiro, né? E fez. Só que você também tá ali fiscalizando a obra e tal. E ele vai te reclamar, não gostei do serviço do marceneiro. Entendeu? Só que ele vai reportar você. No entanto, você pode reportar diretamente ao marceneiro e exigir que ele coloque material de qualidade ou refaça o serviço, entendeu? Pode sim, com certeza. Esse ponto que o Amir levantou é importante porque eu passei por isso lá no Rio de Janeiro. A gente estava, em alguns podcasts a gente até chegou a mencionar, a gente estava lá trabalhando com uma construtora e aí as empresas eram todas do Rio de Janeiro. E aí a empresa que a gente pegou, porque assim, quem pegou a obra foi a construtora, e a construtora contratou a marcenaria por fora, entendeu? Então, quando o cliente chegou, falou que não queria nada daquilo, que estava tudo mal feito, e a gente teve que acionar eles novamente. Foi uma brigazinha, mas assim, já estava tudo amarrado, porque a construtora já tinha feito tudo, então tiveram que voltar e refazer todo o serviço. Com raiva, mas fez. A grande importância do contrato. Exatamente. Bem assim, feito. Independente de se tiverem nessa cadeia, né? Na cadeia ali tem o consumidor final, e ali antes do consumidor tem o fornecedor, e o fornecedor que contratou o serviço de outro ali. Isso. Certo? Independente da cadeia, o consumidor, no caso, ele já pode ir direto no primeiro fornecedor. Que no caso, contratou vocês, ele já pode ir contra vocês. Então, por isso que tem que ficar amarrado. E aí, vocês, no caso, contra aquele, vocês vão, no caso, vão responder por aquilo que lesou o consumidor em virtude de um terceiro, e depois vocês entram com uma ação de regresso, requerendo todo aquele valor que você pagou, inclusive indenização, contra aquele que no caso, é o que está na cadeia anteriormente a vocês. Porque, no caso, aí, nesse caso, você se torna consumidor e ele fornecedor. Isso. Entendi. É uma cadeia, né? Geralmente, esse tipo de caso, para ser julgado, ele demora em torno de quanto tempo? É muito demorado? Como que é o processo de início, assim? O cliente, ele foi lesado. O que eu vou fazer agora? O primeiro passo é procurar um advogado. Primeiro passo, procurar um quais advogado. São os outros passos, e aí quanto tempo demora, que nem o nosso amigo Almir aqui, ele falou. Quanto tempo demora para ser julgado? Olha só, primeira coisa que a gente sempre aconselha é tente resolver extrajudicialmente. Vai ser sempre mais rápido, e aí vocês vão decidir, não vai ter um terceiro que vai decidir por vocês, que no caso é o juiz, né? E aí o que você pode fazer? Ao contratar ali o seu profissional do direito, o advogado, ele vai enviar uma notificação extrajudicial para aquele devedor da obrigação, pedindo para que ele venha cumprir. Né? É o mais aconselhável. Não é obrigatório passar por esse passo, mas é que geralmente nós fazemos até para constituir provas dentro do próprio processo. E aí você envia aquela notificação extrajudicial pedindo para ele pagar em tantos dias. Não cumpriu? Vai ali já entra com ação já vai direto para ação judicial. Só que é o seguinte, dependendo do seu contrato, você já pode executar o contrato. Tem duas diferenças. Tem a questão do processo de conhecimento. Processo de conhecimento é o quê? Onde você vai constituir o seu direito, né? Vai constituir o seu direito. Você vai brigar na justiça para saber de quem é o direito do que foi lesado aqui. De quem é o direito, certo? Agora já tem o processo de execução. O processo de execução onde já alcança o patrimônio, porque já sabe que o direito é seu. E como que você pode fazer isso? No seu contrato, ao você fazer o seu contrato, constituir ali duas testemunhas. Quando você assina, as partes estão devidamente assinadas e tem duas testemunhas, o contrato ele já é executável. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Quase todo mundo esquece disso. Se não tiver as duas testemunhas, vocês vão ter que brigar pelo direito. Quando tem as duas testemunhas, vocês já executam. E aí, a fase de execução, ela já alcança patrimônio do devedor. E aí é muito mais rápido. E aí já pode ser no primeiro mês, no segundo mês. Agora, se for fase de conhecimento, vai 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depende da vara pela qual está sendo executado aquele processo. Interessante. No caso das empresas de arquitetura e engenharia, então, por exemplo, uma empresa de engenharia, ela construiu um edifício, a pessoa, uma casa, né? A pessoa entrou para morar, não gostou muito daquilo ali, ela é algo físico, né? Mas no caso do arquiteto, ele desenvolve um determinado projeto que é algo, ao meu ver, né, é algo um pouco subjetivo.
Por que é subjetivo? É uma arte, né? É uma arte, exatamente. Aí, como é que ficaria, por exemplo, o arquiteto desenvolveu determinado projeto, o cliente aceitou, assinou naquele projeto, depois o projeto foi executado, como no caso aconteceu no caso do Guilherme. O cliente fala assim, não gostei disso, eu não vou te pagar, por exemplo. Aí o nosso contrato conversa com ele, né? Porque lá o contrato tem a multa de penalidade, né? A cláusula, né, de penalidade. E é muito importante colocar essa cláusula. Muito importante. Por quê? Porque aí ela está rescindindo por vontade dela. Porque ela tem que justificar. Porque eu não gostei. Não, mas espera aí. Você fez, eu fiz aqui o projeto, né? Você assinou, você deu aceite. Principalmente o aceite ali no projeto, entendeu? E você executou. Não ficou como eu queria. Não, mas você acompanhou tudo. E o contrato aqui rege. Você tem que justificar o porquê você não vai pagar. Você entendeu? Você tem que ter uma justificativa plausível para isso. E por isso que é muito importante colocar uma cláusula com multa. Porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer esse tipo de coisa. Mas tem a questão do arrependimento isso, também, né? mas será que, por exemplo, numa situação como essa, o contratante, no caso, ele não vai ficar com receio de... Tanto o contratante de assinar, quanto a pessoa de perder aquele projeto que ela está precisando, vamos supor, eu preciso do dinheiro. Mas talvez muitas pessoas não fazem o contrato em função disso. Bom, eu entendo que quem está agindo de boa fé não pensa com relação à penalidade. A penalidade de romper com aquilo, né? A não ser porque o contrato ele tem que ser equilibrado. Totalmente equilibrado. Tem que ser bom para as duas partes. Senão ele pode caber uma revisão contratual, judicialmente falando. Certo? Então ali tem que pensar, tem que fazer aquilo que está de maneira equilibrada. Não tem outra forma. Certo? Aí deixa eu só voltar um pouquinho ali a questão da pergunta anterior, que o que a Rayana falou é totalmente certo, essa questão de que tem que ter uma cláusula de penalidade. Todo contrato você tem que colocar, porque a pessoa vai pensar 2 vezes em romper, porque tem muita gente com má fé. Então, para os dois lados. Exatamente, porque a cláusula de penalidade tem que ser para os 2 lados. Olha o caso do Luva de Pedreiro, não tinha pro lado dele, só tinha pro lado do... Interessante esse caso. Do outro lá, né? E aí, sobre a questão lá do projeto, que o projeto ele é algo bem específico, que é bem personalíssimo, né? Vamos assim dizer. Ele, no caso, você tem uma responsabilidade ali subjetiva, né, sobre aquilo. E é como se fosse como, por exemplo, eu pedi uma caneca com uma caricatura nessa caneca. Ela é muito direcionada para aquela pessoa. Ou seja, se você não cabe um arrependimento ali. Não cabe um arrependimento sobre aquela questão. Por quê? Porque é muito personalizado. É muito específico sobre o que você quer. Então, o que eu aconselho também? Toda vez que você estiver em negociação com o cliente, sempre peça um aceite de todos os termos, né? De um parecer inicial. Vou fazer o contrato WhatsApp, desse jeito. Né? Você exatamente. Consegue fazer isso, entendeu? Uma conversa informal, você consegue ali provar. Pode ser porque, ali... assim, essa questão de contrato em projeto é muito amplo. Eu vou falar por experiência, porque assim, quando o cliente ele te contrata, ele tem algumas ideias da casa. Sei lá, ele comprou um terreno, ele tem a ideia de como que ele quer a casa dele. Só que aí a gente que trabalha com essa parte de projeto, todos os arquitetos, a gente vai filtrar o que o cliente quer e a gente vai trabalhar em cima, porque muitas vezes o que o cliente quer não funciona, entendeu? Então a gente coloca a experiência ali. Ele contratou, beleza, ele aceitou, a gente vai para a parte de layout, que é o início de tudo. A gente pega a ideia do cliente, a gente colocou no layout. Então, sei lá, a gente não chegou no denominador, o cliente não gostou do layout, e aí ficou naquela briga. E geralmente, nos nossos contratos, geralmente eu uso da seguinte forma. Layout, produção de layout de 7 a 15 dias, anteprojeto de tal dia, e projeto arquitetônico completo, sei lá, deu 60 dias tudo. Só que aí, nessa briga aqui de layout, que o cliente nunca decide, que o cliente nunca aceita, né? Tem algum respaldo assim, se o próprio cliente assim, não, eu não gostei do arquiteto, eu quero quebrar esse contrato porque eu já vi que não vai dar certo, ele não está querendo fazer a minha ideia, ele quer fazer a ideia dele, entendeu?
E também tem outro caso que como é que fala? O cliente ele quer quebrar o contrato porque ele não gostou, ele já entregou tudo, e aí o arquiteto ele fez todo o projeto, entregou tudo que estava. Cumpriu tudo que foi tudo que acordado. tava, todo o projeto. E aí chega um certo dia e fala assim, aí falta a última parcela do contrato para ser acertada. E ele não quer acertar porque ele está insatisfeito. E aí o arquiteto também consegue entrar nisso e fala assim, não, eu trabalhei, eu quero todo o meu... Só fazer, inclusive, porque isso tudo que ainda está na fase de projeto, na fase de projeto. Não foi entregue nada ainda. Fase de projeto, entendeu? Agora, essa questão aí do layout, é importante você colocar quanto que custa esse layout no contrato. É verdade. Entendeu? Não, geralmente... Se você colocar lá, é tanto, né? Aí você tá ali, você fez, você trabalhou, entendeu? Você trabalhou, né? Exatamente. Mas tem como sim, tem como você reaver, porque é aquele caso, o contrato é para as duas partes. Sim. Os dois têm obrigações e deveres que têm que ser cumpridas naqueles momentos ali. E tem o seu direito. Cada uma das partes tem o seu direito. Então, a que tiver lesado... E os seus deveres, né? E os seus deveres, exatamente. E a justiça tá aí para isso. Por exemplo, o juiz, a gente, como advogado, a gente não vai entender o seu trabalho, né? A gente... Cada um na sua caixinha, né? Uhum. E o que o juiz faz? Ele... então tá, vamos ver aqui quanto que você trabalhou, quanto que você merece receber dentro do contrato. Aí ele... Pode ser um perito, né? Um perito na área, um arquiteto, perito judicial. Ele vai lá, faz todo o estudo técnico e fala, tanto. E aí o juiz vai e julga com base nisso daí, entendeu? Interessante. Certa vez, eu trabalhava numa empresa e eu desenvolvi um projeto para um cliente e foi tudo certo, o cliente gostou, inclusive na hora lá ele ligou para a esposa para saber qual era o acabamento do material que iria ser incluído lá no projeto deles. Aí ele depois, então esse acabamento tira, põe o outro acabamento, tudo certo, tal, o cara assinou, tal, foi embora, fizemos um pedido, dias depois foi entregue na casa dele. Na hora de montar o material, ele falou, não foi esse material que eu pedi, não. Foi lá na empresa, falou, não, mas tá tudo aqui assinado, contrato, pedido, tá tudo certo, acabamento é esse aqui e tal, não, mas não foi esse, bateu na mesa e não, eu quero de volta, aí é o tal do ser humano, né, gente? É o ser humano, né? Eu não tenho o que fazer. Infelizmente, é azar dele, gente. Exatamente. Aí você tem uma tem lei que pensar no seu rege. lado. E ele foi tão grosseiro que eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai conversar com o gestor da empresa, você senta, resolve com ele, porque tá tudo aqui assinado por você, resolve com ele aí e sai da sala. Mas você fez o procedimento corretíssimo. Tudo que você fez, você botou ele pra Deixou assinar. registrado que o projeto, Você entendeu? o É pedido. esse o grande defeito das pessoas fazerem, acreditar na palavra do outro, Exatamente. sem constituir alguma prova daquilo, entendeu? Eu sempre falo que é muito importante, em vez de falar por ligação a alguns assuntos, você fala pelo WhatsApp, que você está constituindo prova. Entendeu? Tem coisas que eu falo, não atende ligação. Fala pelo WhatsApp. É constituição de provas. Na época não existia o WhatsApp. Mande e-mail. Mande e-mail. Tudo que não está escrito. Escreve ali num guardanapo ali, bota a pessoa pra assinar. É isso que ele falou, foi escrito no guardanapo. Eu tive um ensinamento quando eu era estagiária, que ela falava assim pra mim, tudo que não está escrito não está no mundo. Boa. Você entendeu? Isso é um ensinamento que você pode levar o resto da sua vida. No direito, mais principalmente. Mais uma frase que vai pro meu caderninho, que eu gosto de frase. No direito, principalmente. De efeito. Tudo que não está escrito você manda não uma tá dessa no no meio da mundo. reunião. Entendeu? Já ganhou o cliente. Isso foi. Excelente, doutor. É, isso aí. O ramo do direito, no que diz respeito à defesa do consumidor, ele tem por princípio a vulnerabilidade é sempre do lado do consumidor. Por que não pode ser pro lado da empresa? Porque é a parte mais fraca, o consumidor. Exatamente por isso. Por isso que o nome do código é Código de Defesa do Consumidor, porque entende-se que é a parte mais fraca. E aí tem a questão do ônus, né? O ônus da prova, que é assim, a grande revolução do Código de Defesa do Consumidor é justamente o ônus da prova. Então, o ônus da prova, aquele, geralmente, no geral, é aquele que está alegando que prove o que está alegando. Não é só falar, não é só falatório. Tem que comprovar o que está alegando. Mas já no CDC não, é diferente. Aquele que está alegando como consumidor, o fornecedor que tem que comprovar.
Olha só. É a inversão do ônus tem a da inversão prova, do né? da prova. Por quê? Porque Porque ele é a parte mais fraca. Igual numa relação de trabalho, que o trabalhador é a parte mais fraca, não quer dizer que vai tender para ele. Quer dizer que o trabalho é maior do fornecedor de comprovar aquilo. É justamente isso. Isso é interessante. Tem um amigo meu que fala assim: quem entra com a ação primeiro tem o direito da palavra. Quem entrou pro segundo que vai ter que se explicar o porquê. Por que a coisa Mas tá agora, acontecendo? falando da profissão de vocês, é uma profissão liberal, né? Então, nesse caso específico de vocês, assim, como profissional liberal, a pessoa ela tem que provar a responsabilidade subjetiva. Então, ela tem que provar negligência, imprudência ou imperícia, entendeu? Isso é muito importante para vocês, porque é um trabalho pessoal de vocês. Sim. Então, eles têm que provar. O que acontece? Geralmente tem a empresa e tem o engenheiro, né? Isso acontece muito. Vamos supor, teve um caso bem recente em Águas Claras que teve um prédio lá que teve um problema estrutural, né? E aí, o que acontece? Quem respondeu ali objetivamente? A construtora, certo? No entanto, a construtora pode ir lá atrás do engenheiro que assinou a obra, entendeu? Que liberou ali, que fez o projeto, que teve o erro ali. Só que a construtora ela tem de provar aonde está ali a responsabilidade dele. Ela tem que provar para ela poder ter esse ressarcimento, entendeu? Uhum. Então, esse é muito importante. A responsabilidade objetiva da empresa e a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Porque tem isso muito, está no SDC, tem viu? muito profissional que às CDC, vezes ele é um engenheiro, um arquiteto, e ele trabalha para uma determinada empresa, então ele acha que tudo que ele fizer ali, quem responde é a empresa. E muitos E casos... ele, como profissional, não responderia. Exatamente, em muitos entendi. casos, igual você citou aí agora, que eles vão investigar, e aí quem assinou foi Quem o engenheiro. Você inspecionou? Ah, mas a empresa não, mas você que estava lá, você inspecionou? Então você também São responde. os casos de Brumadinho, que você vê aí, vê tudo, Exatamente. né? Quem Questão está lá sendo do Sérgio responsabilizado Maia, que foi ali. responsabilizado também, né? Então tem tudo isso, prédio que entendeu? caiu. Você falou assim da vulnerabilidade, eu lembrei disso, porque no caso do profissional liberal tem de ser provada a culpa dele. Sim. Entendeu? Entendi. É Inclusive, isso mesmo. aquela empresa de arquitetura que prestou um serviço para uma determinada empresa de engenharia, no caso, obviamente aí nesse caso é apenas o desenvolvimento do projeto. Ela também tem culpa nesse sentido? A empresa de engenharia por ter fornecido apenas o projeto? A empresa ela é responsabilidade objetiva, então não precisa provar a culpa, ela já tem responsabilidade. Já tem responsabilidade. A objetiva você não precisa comprovar. E aí entra aquele negócio lá da ação de regresso. Resumindo, não vamos falar a palavra não. Todo mundo responde. Todo mundo responde, Você falou de um prédio em Águas Claras que teve essa questão. Eu fiquei sabendo, inclusive perto do prédio que eu moro, inclusive no meu prédio, teve uma situação assim. Não sei, em Águas Claras começou até a acontecer isso muito, que foi o caso da piscina. Ela começou a ceder embaixo. A gente até falou isso em outras entrevistas, outros bate-papos aqui, né? E começou a ceder. Começou a criar uma preocupação geral, porque a piscina que fica no meio do condomínio, você imagina que os outros prédios, como é que ia acontecer. Aí já gera insegurança em todos os moradores. Geral, ali, né? exatamente. Aí vem um assunto que eu talvez acho até interessante, que é a questão quando a construtora ela entrega um prédio, tem a questão dos vícios ocultos, que é o nome que se dá, né? Como é que a empresa... Como é que você pode chamar aquela empresa com relação a essa questão de vícios ocultos, chamar ela na justiça? Os vícios ocultos, eles têm prazos, né? Vamos lá. O vício oculto, o que ele é um vício oculto, né? Depois, ao longo do tempo, você vai descobrindo alguns problemas nas edificações, o que está acontecendo ali e tal. Beleza. Então, você tem 30 dias após o descobrimento desse vício para informar a empresa. Tá? Você tem esse prazo aí. Assim que você descobrir, e aí você tem que informar eles, né? Eu sempre falo, e-mail, tudo escrito, gente, por favor.
E aí fez essa formalização e aí você pode reparar, vamos supor, se for um problema pequeno, não esse aí é bem grave, Foi grave, né? exatamente. É um problema menor, assim, no seu apartamento. Eu tive esse problema no meu apartamento, que a varanda, né, tava... Você chegou até a ver, né, Diego? Tava vazando e tal, eu entrei em contato com eles, informei e eles foram lá, entendeu? Então, assim, você tem que informar eles, você pode fazer as reparações e depois pedir o ressarcimento desse valor. Se eles não quiserem pagar, você entra judicialmente e eles têm que pagar. Entendeu? Existem casos de vícios da construção, no caso de estrutural, que aí já não tem prescrição ali, entendeu? Entendi. É bom saber disso. Bom saber esse caso que você falou ao lado do seu prédio é interessante, que eu estava vendo, acho que umas 3 semanas atrás, em algumas cidades satélites aqui de Brasília, eles estavam construindo uma escola, né? E aí estava tendo caminhão, tratores e tudo. E as casas ali ao lado estavam tendo rachaduras, várias patologias por conta dessa obra pública. O morador, ele consegue acionar a justiça nisso? Ele consegue reparo nisso também? Ele consegue. E aí, no caso, se foi com relação ao próprio Estado, né, você aciona ali em desfavor do Estado, e além daquilo que você perdeu, ou seja, o seu dano material, né, aquilo que financeiramente acabou sendo perdendo, né, naquele caso, além daquilo, tem o dano moral também que você pode requerer, né, em casos de que não seja só um mero aborrecimento, mas que seja algo que realmente te perturbou. Aquilo ali você pode reaver também uma indenização sobre aquilo. Entendi. Mas aí no caso, você diz no caso das pessoas circunvizinhas ali? Sim. Entendi. Era aquela... Tinha uma quadra, né? E aí bem casas ali ao redor e um canteiro e eles estão fazendo uma escola. E aí, conforme as máquinas trabalhando e tudo, aí as casas começaram a ter rachaduras, várias patologias. Porque assim, olha só, para que você possa receber uma indenização, para uma pessoa ela possa ir atrás disso, ela tem que ter o nexo de causalidade e um ato ilícito, certo? Então, assim, houve um ato ilícito ali que, pela questão de causou um dano a alguém, e esse alguém é você. Então houve um nexo de causalidade com o seu imóvel ali. Então aí, no caso, há essa possibilidade de reaver isso judicialmente. É o liame jurídico que a gente fala, né? A ligação de um com o outro, entendeu? Se você conseguir chegar nesse liame que a gente fala, aí você... E é engraçado que isso acontece demais. Só que ninguém sabe do direito, não vai atrás... Exato. E aí tá perdendo. Vem atrás da gente. Chega, gente! Vamos supor que foi construído um determinado prédio, edifício, e a empresa de engenharia lá, ela fez uma propaganda que depois que foi entregue o meu apartamento, no caso, vamos colocar como uma pessoa, né? Eu comprei um apartamento, a empresa construtora me garantiu que o apartamento, na propaganda que ela fez para mim, tinha 90 metros quadrados. No caso, eu cheguei lá, eu sou arquiteto, aí fui medir e falei assim, não, tem 89 metros quadrados. E aí? Como é que eu faço para poder... porque não vai acrescentar um metro no meu apartamento. E aí, como é que eu faço? Acabou. Primeira coisa, procure a gente de novo. Segunda coisa, gente, isso é muito importante, isso acontece muito recorrente, né? E o que eu sugiro, assim, que eu falo para as pessoas fazerem? Você tem como pedir, provar isso, pega um perito, uma pessoa que possa assinar, um engenheiro, arquiteto, né? E ele comprova isso, né? Através de documento. Que tem a diferença, isso. Né? Aí ele notifica a construtora, né? Notifica, não tá certo isso aqui. Tenta um acordo com eles. Por quê? Porque no acordo você pode conseguir um desconto no seu financiamento. Vamos supor, é um financiamento, né? Então você consegue o desconto lá na frente, entendeu? E isso é considerado uma publicidade enganosa. Enganosa. Né? Sim, aí isso gera indenização, dano moral. Gera indenização também. E tem casos que muitas pessoas ganharam aqui no Distrito Federal.
E muitos casos também que pode haver a rescisão unilateral do contrato, né, por parte daquele que foi lesado e requerer tudo aquilo que ele recebeu de volta. Em dobro, muitas das vezes, quando ele pagou indevidamente. Até porque eles falam sobre a área fração, né? Ali, a área ideal útil, não, a líquida e a bruta, né? Aham. Entendeu? E aí não abrange, né? A líquida ali tem que ser só o seu apartamento. Tem vezes que eles colocam que a garagem tá nessa metragem, que o hall de entrar tá nessa metragem. Que, aí eles, entendeu? Tenta colocar tudo isso. Vamos supor, o apartamento ali, eles colocam 160 metros quadrados, mas a parte líquida mesmo ali é 100. Tá considerando... Considerando outras coisas. O corredor, tá considerando a garagem. A lixeira. Então, aí tem que ver o que tá no contrato, né? Porque por isso que o contrato tem que ser bem redigido, tanto para aquele que tá redigindo, como aquele que tá lendo. Tem que saber o que tá no contrato lendo ali. E assinando, né? Exatamente. Então, assim, se tiver no contrato aí falando que a área de os 90 metros correspondem não só ao que tá na sua casa aqui, mas a área em comum aí, como a Rayana falou. Então tá no contrato. Então quem tá, na verdade, você que tá desinformado do que o seu contrato que você assinou e tá dizendo. E tá dizendo lá. O consumidor, ele tem o direito de se arrepender de um determinado, nesses casos específicos, de se arrepender daquilo que ele comprou, daquilo que ele contratou. Ele pode se arrepender e falar assim, não... Olha, o arrependimento ele pode acontecer para aquilo que... Opa, desculpa. O arrependimento ele pode acontecer no ato da entrega para aqueles bens e para aqueles produtos que você está ali vendo naquele momento, né? Até o ato da entrega, você pode se arrepender do negócio que você fez. E para aqueles que você comprou pela internet, pela qual você, ou fora do estabelecimento comercial, embora isso seja muito abrangente e é bem assim, é uma linha muito tênue, né, do que pode alcançar, por até 7 dias. Por até 7 dias, depois que ele recebe daquilo que ele comprou pela internet, ele pode se arrepender. Certo? Só que, por exemplo, levando para o lado da... Isso que eu de projeto. Era aquilo que a gente estava tratando. Exatamente. Olha só, na questão de projeto. Quando o projeto ele é muito específico para aquela pessoa, entende-se que ela sabe o que vai chegar na mão dela e ela não vai se surpreender. Exatamente. Certo? É o caso lá da caneca com uma caricatura. É a mesma coisa. Você pediu naquelas especificações e chegou. Certo? É diferente daquele produto que está vendendo para geral e aí você recebeu aquele produto. Esse não, é específico para a sua vontade. Então entende-se que o arrependimento, muitos juízes entendem isso. Não quer dizer que é uma doutrina pacificada, porque não é a jurisprudência pacificada, não. Né? Ou seja, é um entendimento que muitos juízes entendem que, no caso, não cabe mais arrependimento. Aí, por isso que tem que ter aquela questão do aceite de tudo que você for fazendo, for mandando para o cliente, que seja à distância. E aí, concorda ser dessa maneira? Sim, concordo. Então, beleza, já tem um aceite ali. Quando ele chegou, ele não surpreendeu, ele está agindo de má fé. Interessante, né, Guilherme? Saber disso. Porque, infelizmente, acho que tudo é voltado de pessoa para pessoa. Infelizmente, você age de uma determinada forma, muitas vezes a outra pessoa não age e assim vai. Né? E isso também são em todas as áreas. Tem gente de má fé em todas as áreas. Tem todas as áreas, não gente. Tem como, é complicado. Hoje tem alguém vendendo e alguém comprando. Hoje tá assim. Então, e ainda mais agora que todo mundo tem celular na palma da mão, e todo mundo hoje quer processar por qualquer coisa. Isso. Não me deu bom dia, eu vou processar. E todo mundo acha que vai ganhar uma bolada de dinheiro. Nem sempre é assim, minha gente. Então, assim, esse assunto aqui hoje está sendo muito relevante, porque tá trazendo clareza, né, para todos os profissionais, até mesmo quem já tá na área, quem tá entrando, né, também. Pra você saber. Não tenham medo, gente. Você que é fornecedor, que está nos escutando, não tenha medo. Embora o código ele prevaleça para o lado da parte mais fraca, que é o consumidor, se você estiver seguindo tudo à risca, tudo bem. Não tenha medo de cobrar aquilo que é seu. Sempre documenta tudo, entendeu? Exatamente. Sempre documentar tudo, né? Eu achei muito interessante aquilo que vocês falaram da questão de se colocar as cláusulas, né? E cláusulas que são pensadas, inclusive, para o futuro. Sim. Né? Uhum. Porque amanhã a pessoa acordou de um jeito, amanhã ela acorda de outro. Normal. Isso é normal. Principalmente das mulheres, gente. Hormônio, a gente tá a 1000 por hora. Vocês sabem que as empresas de engenharia e arquitetura,
elas sempre estão pegando financiamento para construírem os seus prédios, edifícios, casas, né? E existe uma lei que é a lei do superendividamento. Será que uma empresa, uma pergunta, né? As empresas que pegam esse tipo de financiamento e elas depois se vê numa situação de superendividamento, essa lei cabe para essas pessoas, para essas empresas? Então, a lei do superendividamento, no caso, ela prevê que qualquer pessoa ela não pode ter mais do que 30% da sua renda comprometida com um financiamento, por exemplo. Né? É costumeiro dos bancos, porque para eles muitas vezes é mais vantajoso. O risco, né? Correr o risco ali, né? Correr o risco de, vou aprovar esse financiamento aqui dele. Aí passa da margem. Passa da margem, e aí o que você pode fazer? Pode reaver tudo aquilo. Né? Você, como consumidor, você pode reaver em que sentido? De refinanciar aquela dívida, né? Que ultrapassou os 30%, né, para que você fique na margem dos 30% ali, que é o que é permitido por lei. Então, assim, é um risco muito grande para aquele que é fornecedor de serviço fazer algo do tipo, porque pode ter certeza que se ajuizar, vai perder na certa. Entendi. Eu já vi assim, muitas empresas que tem uma grande construtora aqui em Brasília que ela não trabalha com financiamento. Ela é uma escolha dela. Ela trabalha apenas com recurso próprio. E eu achei interessante porque a grande maioria dessas empresas trabalham pegando dinheiro do governo e fazendo as suas obras por isso. Sim. A pergunta para mim eu achei interessante porque será que talvez grandes empresas não seriam algo que elas utilizassem como recurso para de repente não pagar um financiamento, alguma coisa no caso? Não é o caso. Não, pode acontecer. Só que aí no caso é só entrar com uma revisão contratual com relação àquilo que ultrapassou para fazer o refinanciamento. Então isso pode acontecer sim, independente da parte ali, seja pessoa física, pessoa jurídica. Infelizmente tem essas pessoas que têm essa malandragem nesse sentido. Isso ocorre sim. Agora sim, voltando um pouco, a gente falou muito sobre questão de projeto, de prestação de serviços, tanto do cliente como do fornecedor. Voltando assim a estaca inicial, né? Até mesmo antes dele contratar um profissional. Quais são os passos para um cliente ou para alguém que vai comprar um terreno? Entendeu? Porque, como se sabe, em Brasília nem todas as cidades satélites tem a escritura do imóvel, né? Tem alguns condomínios novos que estão surgindo, então ninguém sabe se ele pode construir, se não pode construir, se é ilegal, se não é. Quais são os passos que hoje o cliente ou qualquer um possa estar seguindo para comprar um terreno e não ter problemas? Olha só, em relação a isso é muito importante você começar ali pela escritura, pelo primeiro documento ali. Cadê? A certidão de ônus. Vamos tirar a certidão de ônus, vamos ver de onde nasceu, de onde veio, entendeu? Ali tem tudo, todas as informações, né? Metragem, de onde que veio, de que passou para quem, se está penhorado, se não está. Beleza, não temos a certidão de ônus porque o terreno é irregular, né? Temos uma cessão de direito, né? A gente precisa ter algum documento ali que aquela pessoa que está te vendendo, ela tem respaldo para te vender, entendeu? Pelo menos isso. Mas aí se ela te der uma cessão de direito, você consegue como é que posso dizer a palavra? Consultar para ver se aquilo ali realmente é um documento original ou não é, ou se é algo que foi clonado, não sei se existe isso ou não. Em Brasília, acredito que eles não estão mais fazendo cessão de direito, né? Tô falando assim, de Brasília, né? Geralmente eles fazem em outros estados, porque registra e tudo. E nesses cartórios tem como você verificar o selo, né? Aquele que a gente fez. A autenticidade. A autenticidade do selo, porque os cartórios, eles emitem o selo que você vai olhar lá no tribunal para ver se teve aquela transação. Existe lá Então já existe, no site do tribunal, você registro, consegue... né? Você consegue consultar ali aquele númerozinho pra saber se sabe aqueles adesivos que tem? Sim. Então, é o selo, né? E aí você coloca lá e verifica se tá ok. Se ele aí lá tem a data que foi feito o documento, entendeu? Tudo certinho, até os emolumentos que foram tirados ali. Ok.
você verifica isso. Segundo lugar, você verifica também aquela pessoa que está vendendo o imóvel. Por quê? Porque ela não pode ter um problema de execução. Faz um investigativo no nome dela. Por quê? Vamos supor, eu quero aquele terreno. Beleza. Traz para mim aqui a cessão de direito ou a escritura. Tá bom, ok. Eu vou lá, vou tirar a certidão criminal, certidão civil, certidão federal. Chega lá, tem uma execução fiscal de quase do valor do terreno. Não pode, não dá. Porque aí é fraude aos credores. Entendeu? Interessante. Então, um processo bem investigativo mesmo. no caso. Também outro caso, né, que nós até pegamos. Saber se a pessoa está viva. A pessoa lá, o primeiro vendedor, se ele está vivo. Porque às vezes é processo de... Às vezes é propriedade de inventário. E se houve só várias procurações e a pessoa inicial que deu a primeira procuração faleceu, todas aquelas outras procurações já se perderam o seu valor. Certo? Então acaba que não vai conseguir nunca transferir para a pessoa, a não ser que seja para um uso capião ou algo do tipo, que vai dar muito trabalho para... Então você tem que saber se a pessoa tá viva. Então, assim, não tenha medo de pedir documentos, investigue mesmo, tem que ter esse trabalho investigativo naquele momento. A seção de direitos, ele tem a seção de direitos, então quem quer... A matrícula do imóvel tá registrada em nome de quem? Tá registrado lá pela TerraCap ainda? Então tem algum projeto em trâmite aí na Câmara para saber se vai aprovar ali, como aconteceu com o Vicente Pires, né? Se vai aprovar ali a regularização do lote, se não vai. Procure saber isso para que o risco seja cada vez menor, porque aí você evita grilagem, você evita qualquer coisa do tipo, né? E aí vai ser algo de... Até porque o contrato de compra e venda você tem ali. Você tem, às vezes, você dá uma entrada, né? Promete pagar em tantas parcelas. E lá embaixo, às vezes, tem a lei de arras, né? Que você perde aquela entrada. Entendeu? E muitas das vezes as pessoas vão na emoção, porque você está comprando um terreno na emoção, você está feliz ali, que você está adquirindo e tudo. Então, acaba que você passa isso tão despercebido. E lá na frente, o cara que fez isso fez até de má fé. Entendeu? E quem tá de má fé e aí você perde. Né? Aí ele vai falar, não, mas você que não olhou, entendeu? Você não foi atrás, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente sempre fez isso. Inclusive, esse nosso cliente, a gente descobriu que ele tinha ido a óbito em 2014. Nossa. Pelo Serasa. Porque e olha só, foi... Entendeu? Então, assim, e aí eu instruí meus clientes e tal, os nossos clientes, e aí a gente conseguiu obter mais documentação até chegar no inventário dele, entendeu? E colocamos a cláusula lá de penalidade. Por isso que é importante a cláusula de penalidade, né? Que em caso de acontecer... que no caso, se o imóvel estiver impedido, no caso, né? Se houver uma má-fé que tenha a multa de tanto, você pode reaver o seu dinheiro todo em tal valor, né? Então isso tem que ter essa cláusula justamente para te assegurar nesses momentos como esse. Ela é justamente e para uma isso. cláusula também muito importante que a gente sempre coloca é que a partir do momento que você está negociando aquele lote lá, você não pode negociar ele com terceiros. E isso acontece demais, né? Demais. Você tá ali negociando, você dá uma entrada ali, e aí ele recebe uma proposta melhor naquele. Ou então você dá a entrada, ele regulariza algumas pendências que tem ali, o IPTU, alguma coisa que estava embaraçando. Nesse tempinho, o quê? O imóvel está desembaraçado, está com um preço bem melhor, porque já está com toda a documentação. Ele recebe uma proposta, por exemplo, em dobro do que você fez. E aí ele fala, não, eu não quero mais, eu vou vender para o outro e vou te pagar aqui tanto, porque para ele é mais vantajoso. Não, aí você coloca essa cláusula que fala para ele não negociar com terceiros enquanto estiver ali e põe uma multa em cima, porque aí ele vai ter mais medo de fazer isso. Tá vendo aí, Nelmi? Então... Quando for comprar um terreno... para construir, pro Guilherme fazer o projeto. Manda lá pro escritório. Interessante. Guilherme, eu gostei muito do papo hoje. O que você achou? Rapaz, eu tô aqui uma enxurrada de informação. É muita informação, né? Muito bom. Abriu assim a nossa mente, né? Que já tá
na área e até mesmo para quem está entrando agora também na área, né? Já para saber entrar da forma correta, né? Quem for prestar serviço, quem for comprar, quem for vender, fornecedores. Então, muito bom esse papo. Muito bom. Eu também gostei muito. E eu gostaria de agradecer a vocês. Rayana. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, o papo muito, muito produtivo aqui para todos nós, né? Também específico, né? Para essa área. Diego sim. Também. Prazer. Pô, gente, obrigado mesmo aí ao Almir e ao Guilherme pelo convite. E tenho certeza que vai crescer muito ainda esse podcast, hein? Porque, rapaz, o negócio aqui é pauleiro e é informativo aqui que vale a pena ouvir. Vale a pena. Que bom até pro próprio cliente de vocês, né? Exatamente. Ter essa segurança também, entender o direito deles e o direito também de quem eles estão contratando, Exatamente, né? Isso é muito importante. É muito importante. Vocês gostariam de deixar um recado final para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu vou deixar a parte pro Diego. Ei, menina, para mim. O Diego. Pode falar para aquela câmera ali sobre o seu escritório, de vocês. Como é que é a questão de rotina de vocês, as áreas que vocês atuam. Bom, pessoal, o nosso escritório, como já havíamos falado, é um escritório especializado em direito empresarial, né? De direito civil, empresarial, voltado para consumidor. E é claro que, havendo quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos sobre isso, pode nos procurar, estamos ali para servi-los, né? E é claro, não deixe de procurar o seu advogado de confiança. Jamais deixe de procurar, porque é interessante, é importante para que os riscos venham diminuir. A gente também atua muito em inventários, né? Também abrange os imóveis ali, tudo, tanto quanto o empresário, consumidor e inventário também. Entendi. Vocês têm algum Instagram, página? Temos. Site? O merchan do meu escritório. Fica à vontade. Parte comercial. A nossa página é a @Alves Martins Advocacia. Quiser também deixar o pessoal de vocês também, fica à vontade. E o meu aí, ó, para os meus nobres seguidores que vão seguir a partir de agora, né? Não seguidores ainda. @ADV Diego Martins. Segue lá que eu vou seguir de volta. E você, A gente segue lá o nosso Instagram institucional mesmo, tá tudo certo. Gente, muito obrigada pela oportunidade, agradeço demais. Foi um papo. E com certeza as pessoas que nos assistem, que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast, com certeza gostaram desse bate-papo que foi muito instrutivo para nós. Queremos agradecer a vocês que assistiram esse bate-papo. Como sempre, uma honra contar com a sua audiência aqui. E queremos agradecer também a você, Guilherme, ao nosso amigo. Muito obrigado, Almir. A nossa equipe técnica aí, Matheus. Obrigado. E também não deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Ah, né? Claro, exatamente. Eles têm o deles e nós temos o nosso. Exatamente. Vamos lá. É a Edifitec Engenharia, a Forma Engenharia, Arquitec Arquitetura e Fest Drywall. Muito obrigado aí a todos vocês que apoiam esse projeto, né? Isso. Gente, mais uma vez, agradecemos a vocês por ter nos assistido até agora. Foi um prazer. E, por favor, não deixem de dar o seu like se você gostar do conteúdo. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. E também compartilhem também esse bate-papo aqui com as pessoas que são interessadas sempre na arquitetura e engenharia e áreas específicas. Mais uma vez, um abraço.